Oh, aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui no canal com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Eita glória, que alegria, seja bem-vindo no canal. Vamos entrar aí adorando, agradecendo o grande rei por ele nos permitir. Mais uma vez estamos aqui em união, juntos na palavra, para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, grande é o Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado pela oportunidade, meu Pai. Esteja no controle desta palavra em nome do Senhor Jesus, desta pregação, meu Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, boa noite, seja bem-vindo no canal. Glória a Deus, aleluia, deixando seu like, se inscrevendo, enviando esta palavra a outras pessoas. Seja um canal de bênção, seja um verdadeiro adorador. A palavra está aqui prontinha. O Senhor está te dando a semente na sua mão, plante. Se você não plantar, não tem como nascer o fruto. E o Senhor quer que esta palavra venha nascer fruto em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja abençoado, seja um canal de bênção. A serva do Senhor aqui já entregou as suas petições, suas orações, já orou pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Já orei pelo canal, já entreguei a minha vida ao Senhor em oração, em consagração. E já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Então o Senhor está no controle de tudo. Eu estou firmada e com a certeza absoluta que Ele está no controle. Glória a Deus, aleluia. Vamos crer, acreditar e ter fé e receber em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos para a palavra? E hoje nós vamos para Romanos, capítulo 1, versículo 16. E o refrão da palavra fala assim: o poder do Evangelho de Cristo. Olha, o Senhor está trazendo à tona muitos, falando só no Evangelho. No Evangelho nós temos que ir no ID do Senhor, meus irmãos. Nós temos que andar no ID do Senhor. O Senhor quer levantar uma nação pro ID. Glória a Deus, aleluia. Você sabe que as coisas aí no mundo não tá fácil, né? É guerra, é destruição, é muita água, tá uma tribulação. Mas vamos orar por essas cidades do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul. Vamos orar por essa cidade. Vamos orar por aqueles que perderam seus entes queridos, por aqueles que estão em aflição, perdeu tudo. Aqueles que foram, né? Espero que estivesse preparado para subir. Creio que nem todos estavam. Por isso que o Senhor manda a palavra antes que aconteça, meus irmãos. Porque nós não sabemos o que vai acontecer. O Senhor não quer pegar todos de surpresa. O Senhor quer alertar o seu povo. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui. Amém? E a palavra a semente está aí plantar, tá aí bem. O Senhor está te dando a semente bem prontinha para você plantar. Em nome do Senhor Jesus. Para quando vier a tempestade, a tribulação, não vai falar: Deus não me avisou. Deus avisa antes. Deus avisa os seus profetas. E os seus profetas entregam para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aí? Romanos capítulo 1, versículo 16. O versículo 16 fala assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro nos judeus e também no grego. E também do grego. Aleluia! O fervor de Paulo em testemunhar o Evangelho de Cristo, esse mesmo fervor deve esse mesmo fervor contagia todos os cristãos. Nunca podemos nos envergonhar do poderoso Evangelho de Cristo. Quem se envergonha de ser cristão ou de anunciar o Evangelho de Cristo não é digno de ser cristão. Devemos falar de Cristo com entusiasmo e programar com ousadia as boas novas de salvação. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Não podemos se envergonhar. Aleluia. A palavra evangelho significa boas novas. O Evangelho de Cristo é a boa nova do Salvador do mundo.
Em Lucas capítulo 2, versículo 10 e versículo 11, o Evangelho de Cristo possui muitas outras designações nas Escrituras. Porém, o genuíno Evangelho de Cristo é único e exclusivo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6 e versículo 9, em Atos capítulo 13, versículo 31, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da Promessa. Em Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da Graça de Deus. Em Romanos capítulo 15, versículo 16, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da vossa salvação. Em Efésios capítulo 3, versículo 8, Paulo chama o Evangelho de Cristo de riquezas incompreensíveis de Cristo. Em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho de glória do Senhor, de glória do Deus bem-aventurado. Aleluia, glória a Deus. O próprio Paulo afirma que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, o Evangelho de Cristo é o poder ativo de Deus na salvação do pecador. O Evangelho de Cristo não é privilégio de alguns, é privilégio de toda a criatura. Em Romanos capítulo 15, versículo 19, Paulo afirma que anunciar o Evangelho de Cristo pelo poder dos sinais e prodígio na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, em seu argumento quanto ao Evangelho de Cristo como poder de Deus, Paulo afirma: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, Paulo ainda escreve: porque a palavra de Deus, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que somos salvos é o poder de Deus. Em 1 Tessalônica capítulo 1, versículo 5, o incansável apóstolo dos gentios escreve com autoridade dizendo: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muitas certeza. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus já havia confirmado a maneira poderosa de anunciar o seu evangelho, dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, a Samaria e até aos confins da terra. Aleluia, glória a Deus. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor nesta noite, toda exaltação, todo louvor.
Vamos para a conclusão da palavra, meus irmãos. Prestar atenção um pouquinho aí, em nome de Jesus. O Evangelho de Cristo é o mesmo Evangelho de Deus. O mesmo Evangelho da promessa do Pai. O mesmo Evangelho da graça de Deus. O mesmo Evangelho da salvação. O mesmo Evangelho da verdade. O mesmo Evangelho da glória. O Deus bem-aventurado. O Evangelho de Cristo é o próprio poder de Deus em atividade no mundo. O Evangelho de Cristo se resume nesta frase de Paulo aos cancereiro de Filipos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vou ler a conclusão mais uma vezinha aqui, meus irmãos. Glória a Deus. O Evangelho de Cristo é o mesmo Evangelho de Deus, o mesmo Evangelho da promessa do Pai, o mesmo Evangelho da graça de Deus, o mesmo Evangelho da salvação, o mesmo Evangelho da verdade e o mesmo Evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado o Evangelho de Cristo. É o próprio poder de Deus em atividade no mundo. O Evangelho de Cristo se resume nesta frase de Paulo aos cancereiros de Filipos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Até aqui. Vamos crer? No Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. Amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra foi cumprida e eu não posso falar muito, senão depois vou ter dificuldade para postar a palavra. Demora muito. Senhor, faz um convite para os meus irmãos que não receberam o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, não entrou nas águas ainda. Ele faz esse convite. Você quer receber Jesus como seu único suficiente Salvador? Se você quiser, você vai ali no cantinho, tem um particular com Deus, pede perdão dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados. E fala, Senhor, eis-me aqui, eu recebo o Senhor como meu único suficiente Salvador, eu reconheço. E escreve meu nome no livro da vida. E você que saiu, volte para os pés do Senhor. Você que não está mais, que saiu da casa do Senhor, volte. Jesus te faz esse convite também. Ele quer salvar você, sua casa e sua família em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e envie ela a mais 50 pessoas em nome do Senhor Jesus. A semente está prontinha. O Senhor está entregando na sua mão. Só precisa você plantar. Se você não plantar essa semente, não tem como nascer o fruto. Mas se você plantar, o Senhor vai fazer nascer um fruto abençoado para a glória de Deus em nome de Jesus, porque o Senhor vai entrar no controle. Ele vai te dar uma terra fértil aí, você vai plantar um coração e você vai ver o que vai acontecer. Nós vamos ficar só em oração em nome de Jesus. Fique com esta palavra abençoada, agradeça a Deus e seja feliz em nome de Jesus. Amém? Então, uma boa noite.